Pronto, agora estamos sendo gravados. É pedir o consentimento de vocês. Vou entrar aqui na nossa pasta. Isso. Eu sempre coloco umas linhas. Acho que fica melhor. Tá, finito. Bom dia, Tafni. Bom dia, professor. Bom, pessoal, a gente então tem conversado sobre topologia, né? E discutido. A gente começou a discutir a razão para se definir topologia, pelo menos uma motivação simples. Segundo o Mancres, as razões vão se tornando bem notórias à medida que você começa a aplicar a topologia na, na sua pesquisa, nos exercícios, né? Começa a entender a topologia. Aí você começa a ver que, poxa, de fato é uma coisa que tem uma força enorme, tá? Então, eu falei para vocês também que as grandes áreas da matemática, álgebra, análise, geometria, aí sistemas dinâmicos, né, probabilidade, todas elas utilizam a noção topológica, a definição de topologia em algum momento lá dentro da teoria, tá? A Kevin, por exemplo, a gente está mexendo no TCC dela, ela está estudando o trabalho dela, e tem topologia lá no meio da teoria. Claro que a gente tem tanta informação para colocar no trabalho que a gente tem que, né, ter o jogo de cintura para saber o que pôr, como pôr, tá? Mas topologia ela é uma ferramenta poderosa aí nas áreas da matemática. É como se fosse, eu não sei se eu posso fazer essa analogia, é como se fosse a álgebra linear, que tanto a análise, quanto a álgebra, quanto a probabilidade, bom dia, Pedro, quanto a geometria, sistemas dinâmicos, essas grandes áreas aí você tem aplicações, né? Você tem parte delas utilizando a álgebra linear. Então a topologia entra nesse mesmo cenário assim, tá? Claro que não existe a área álgebra linear até onde eu conheço. Existe, mas existe a área de topologia, topologia geral, tá? Variedades topológicas, tem um monte de coisa aí dentro, ok? Bom, e continuando aqui no nosso curso, a gente está tentando entender a topologia da reta, né, da reta real. E eu defini o que é topologia para vocês, tá na aula passada. Só para relembrar, alguém lembra? Falei para mim. O que seria topologia, né? O que tem que satisfazer? Topologia é um subconjunto das partes, né, de um conjunto X, a gente está supondo no vazio, tá? Pode ser o todo também, que possui três propriedades, né? Satisfaz três condições. A primeira é que o vazio e o todo pertençam a tal. A segunda, eu não sei a ordem que eu coloquei, acho que foi a união. A união de elementos, a união de elementos em tal pertence a tal. União arbitrária.
Não precisa ser união numerável, união finita, não. Arbitrária, tá? Onde todos os alâmbidas pertencem a tal, para todo lambda, tá? Esse lambda é um conjunto de índices, ok? Por exemplo, pega todos os intervalos t mais 1. Chama esse cara aqui de AT, okay? Onde t pertence aos inteiros. Pronto. Então, t pertence aos inteiros. Só que eu poderia pegar t pertencente aos racionais. É outro conjunto de índice. Só que eu poderia pegar t pertencente aos reais. Ou t positivo, tá vendo? Ou t negativo. Vários conjuntos de índices que formam um conjunto AT. Tá? Isso aqui define um índice, né? Por exemplo, t pertencente aos reais. Você tem uma família de intervalos aqui, vários intervalos, né? Não enumeráveis, porque a quantidade de intervalos que tem de AT é a mesma quantidade dos números reais, que não são enumeráveis. E a terceira condição é da interseção finita. A N pertence a... Parece um J, né? Isso, a definição é motivada por você pensar em vizinhanças, né? Eu trouxe isso para vocês, pelo menos na reta, você consegue definir o conceito de convergência de sequências só com a linguagem de intervalos. Tá? Então, você não precisa falar em módulo, em métrica, né? Só com a linguagem de intervalos você consegue definir convergência de sequência. E essa definição coincide com a definição usual lá do cálculo, né? Ou da análise. Para todo epsilon existe delta, existe n0, tal que xn menos L, por exemplo, menos A em módulo, é menor que epsilon, sempre que o índice n for maior do que o n0, maior ou igual. Tá? Então, a definição de convergência de sequência, ao invés de você falar por meio de intervalos, né, ao invés de você falar que a sequência converge com a noção de módulo, você diz que xn converge para um ponto A, por exemplo, para um ponto L, quando quando você tiver dado qualquer intervalo, você está nas aulas anteriores, tá? Nos vídeos anteriores que eu passei para vocês aí. Quando qualquer intervalo que você tiver em torno do ponto A, qualquer intervalozinho, e aberto, tá? Não pode ser assim, né? Pensar em intervalo aberto, que o A estiver dentro, existe um N0 tal que a partir dele, toda a sequência está aqui dentro do intervalo. Toda ela, tá vendo? A sequência está se concentrando em torno do ponto A. Aqui fora eu não sei, mas aqui fora eu sei que tem infinitos pontos, né? Só até N0, possivelmente. O último ponto aqui é o XN0. Depois XN0 mais 1 está aqui dentro. Tá? Por exemplo, o pior cenário possível é quando XN0 está aqui fora, se você considerar N maior que N0. Né? Tá? Então, vejam, essa noção dependeu apenas do conceito de intervalo, de vizinhança do ponto A. Ok? De uma vizinhança, de um aberto. Então, isso aqui é topologia, e nós definimos também na aula passada o que seria um conjunto aberto. Né?
que é um conjunto aberto? A é aberto, A contida em R é aberto, se somente se o interior de A é ele próprio, ou seja, ele é formado, todos os pontos dele, desse conjunto A, são pontos interiores a, tá? Interior, o que significa? Significa que A0 é ponto interior, vamos botar X0, tá? X0 é ponto interior, X0 essa aqui, essa cor é muito ruim, né? Deixar preto. X0 é ponto interior de A, se somente se X0 pertence a um intervalo AB, e esse intervalo está contido inteiramente em A. Intervalo não degenerado, intervalo AB mesmo, bonitinho lá, ok? E aí eu pedi vários exemplos para vocês, desses abertos. Tá? Essa família de conjuntos abertos, né? Agora a gente vai definir, vamos definir a topologia, vou chamar de usual, ou a trivial é ruim, né? Mas a topologia canônica, né? A padrão, a usual em E, na reta real. Seja aquela família tal a família formada por todos os conjuntos abertos em E. Essa é uma família, tá? Talvez, se você quiser colocar aqui subconjuntos, né, que geralmente se coloca, então você fala todos os subconjuntos, todos os subconjuntos abertos em R. Tudo bem? O que acontece? Né? Isso aqui é uma família de subconjuntos de R, óbvio, né? São os abertos. Então, vamos dar alguns exemplos de subconjuntos, de elementos dessa família. Eu não sei se é topologia ainda, tá? Por exemplo, então, o intervalo 0,1 pertence a tal. Pois a gente viu na aula passada que 0,1 é aberto. Ok? Qualquer intervalo que você me der pertence a tal, pois AB é um conjunto aberto. Tá? AB é um conjunto aberto. Então tem vários, né? Aqui eu vou colocar menor que B. Tá? Tem infinitos, né, elementos, essa família de conjuntos, de subconjuntos, né? Uma coisa legal é a própria reta pertence a tal, pois R é aberto em R. Okay? Tem muitos elementos aí, essa família, tá? Essa família tem muitos elementos. Inclusive, ela, óbvio, né? Ela está contida nas partes de X. Está contida nas partes de X. X não, nas partes de X aqui para a gente é R, né? Contida nas partes de R, tá?
Bom, pessoal, lema ou teorema. Tal é uma topologia. Tal é uma topologia. Essa topologia é a topologia usual, padrão em R. Tá? Ela que é usada, ela que generaliza a noção de convergência de sequência usual. Tá? Funções contínuas do cálculo, que a gente estuda lá no cálculo 1, são funções contínuas nessa topologia. Tem como definir o conceito de continuidade. Tá bom? Então é uma topologia, né? E a gente demonstra isso. Prova. Que eu acho que vale a pena. Pelo menos vou fazer alguns e deixar os para vocês fazerem. Ou faço todos. A demonstração é a seguinte. Para ser uma topologia, eu mostrei para vocês. Para ser uma topologia, eu preciso que seja um subconjunto das partes, isso é verdade, é a nossa definição, e que essa família satisfaça essas três condições, os elementos dela satisfaçam essas três condições. Ok? Então, vamos lá. Condição 1. O vazio e R pertencem a tal. De fato, né? Por que o vazio pertence a tal, pessoal? Para pertencer a tal, o vazio deveria ser um subconjunto aberto em R, né? Um subconjunto aberto. Será que o vazio é um subconjunto aberto? Ora, para ser aberto, eu preciso que todos os pontos do conjunto sejam pontos interiores. Está aqui, ó, a definição de aberto. Tá? Todos os pontos sejam pontos interiores. O professor, vazio não tem nenhum ponto. Como é que eu vou provar isso? Simples. Se o vazio não fosse aberto, o que significa dizer que o vazio não é aberto? Significa dizer que existe algum ponto lá dentro que não é ponto interior. Ok? Então, dizer que o vazio não é aberto, dizer que o vazio não é um conjunto aberto, aberto em R, um subconjunto de R ele é, né? É dizer que, esse argumento é legal, é dizer que existe algum ponto, algum elemento, algum ponto, x0 pertencente ao vazio, olha que absurdo isso, né? Tal que x0 não pertence ao interior do vazio. Como é que pode o conjunto ser vazio e existir um ponto nele, né? Que satisfaça qualquer coisa, entendeu? Claramente, não existe tal ponto, pois o conjunto é vazio. Não existe tal ponto, tal elemento, quem quiser. Não existe tal ponto, pois estamos com o vazio, né? Claramente não existe tal ponto, pois o conjunto é vazio, vamos escrever assim.
ok? Então, logo, pessoal, por vacuidade, esse argumento se chama por vacuidade, viu? Logo, por vacuidade, você tem argumento por vacuidade. Vou colocar aqui. Depois vocês pesquisem, tem argumento por vacuidade. Tá? Argumento por vacuidade. Bom dia, Gustavo. Então, logo, o vazio necessariamente pertence a tal. Ele é um conjunto aberto. Tá? Necessariamente, ele não pode não ser aberto, porque não ser aberto implica que existe um ponto que não está no interior do vazio. Só que existe um ponto no vazio é absurdo, porque o vazio é caracterizado exatamente pela ausência de qualquer coisa. Não tem ninguém lá dentro. Então, logo, se não existe nenhum ponto que satisfaça isso daqui, é porque o interior do vazio é igual ao vazio. Então, e, portanto, ele é um conjunto aberto pela definição. Então, temos também que aqui foi provado, né? Pelo menos a primeira. R pertence a tal. Por que R pertence a tal, pessoal? O que é pertencer a tal? É ser um conjunto aberto. R é um conjunto aberto, porque se você pegar qualquer ponto em R, x0, você me dá qualquer intervalo. x0 vai pertencer, por exemplo, ao intervalo x0 menos 1 e x0 mais 1, não importa. Mais 10, menos 10, não importa. Qualquer ponto. E esse conjunto aqui, esse intervalo está contido na reta, óbvio, né? Porque é o intervalo da reta. Então, é um conjunto aberto, não tem que ser discutido. Ok? Então, a primeira condição, ela é satisfeita. Ou tal possui a propriedade 1. Tá? Tal possui a propriedade 1. Propriedade 2. Propriedade azul. 2 é a união de conjuntos abertos, não importa o índice onde esteja, lambda varia nos inteiros, lambda é positivo, não importa. Lambda ao quadrado é menor do que raiz de 2, do que π. Não importa como você varie, né, essa união, a união qualquer arbitrária de elementos de tal é ainda um elemento de tal. Então, se todos esses caras pertençam a tal, todos esses caras pertencem a tal, para todo lambda no conjunto de índices. Tá bom? Bom, de fato, eu tenho que provar isso daqui, né? De fato. Como é que eu provo que a união arbitrária de elementos que estão em tal, ou seja, elementos abertos, conjuntos abertos em R, é ainda um conjunto aberto em R? De fato, precisamos mostrar que o interior da união total, se eu quero mostrar que essa união está em tal, ele tem que ser aberto. Então, isso aqui tem que dar a união total. Ok? Porque aí eu mostro que é um conjunto aberto. Tá bom? Mas é claro que eu preciso, então, garantir que, dado qualquer ponto aqui, existe um intervalo que está contido, que contém esse ponto e está contido inteiramente na união. Tá? Então,
pega, por exemplo, então, para isso, né, considere um ponto A pertencente à união arbitrária, pessoal. União arbitrária. Se esse A está na união arbitrária, agora vamos voltar lá para a lógica, fundamentos da matemática, teoria de conjuntos, né? O que é um ponto está na união? Um ponto está na união significa que o ponto pertence a algum lambda zero. A pertence a lambda zero para algum lambda zero dentro desse conjunto de índice que você está utilizando. Tá? Isso significa união. Se vocês lembram disso, o que eu falo, por exemplo, X pertence a união B, união C. Não implica que X pertence a ou a A, ou X pertence a B, ou X pertence a C, pessoal. Não é assim? Vocês estão aí? Tem um sinal de fumaça aí para mim. Obrigado, Poli. Ótimo. Isso que significa estar na união, né? União é você coloca ou aqui nos elementos, né? Isso. Como é que é, Marcos, aqui? Eu estava pensando em tentar mostrar que a união de todas as partes pertence a tal. Todas, quais todas, Marcos? Se bem me lembro, a topologia é a união de todas as partes lá, né? Quando o senhor tava falando, acho que de vizinhança, ou Isso. os Cuidado. pontos abertos lá. Aí, É tipo isso. assim, pensando em unir todas aquelas partes dentro daquele conjunto aberto, ia dar o conjunto aberto. O Isso. intervalo aberto, na verdade. É exatamente isso. Agora, cuidado só, Marcos, com uma coisa. Um conjunto aberto não necessariamente é um intervalo, tá bom? Por exemplo, é o que eu estou mostrando aqui agora. Ó, deixa eu botar uma cor diferente. 0, 1, união 3, 4. Isso aqui não é um intervalo, né? Tá vendo? Isso aqui é a união de intervalos, né? Aqui está o 0, tá assim. Aqui está o 0, 1, bolinha aberta, né? 0, 1. E aqui está o 3, 4, por exemplo, entendeu? Qualquer ponto que você me der aqui, Marcos, ó, sei lá, 0,5, tem um intervalo que está dentro do conjunto todo. 3,5 tem um intervalo que está dentro do conjunto todo. Esse aqui, 3,9, tem um intervalo que está dentro do conjunto todo, tá vendo? Que contém um ponto. Então, não é um intervalo, tá? É um aberto, inclusive, esses abertos aqui, eles são... essa família tal forma uma família muito grande dentro do conjunto das partes de R. Tá? A gente só deu uma característica dos seus elementos. Eu quero que todos eles sejam abertos. E aí a gente está provando que é uma topologia. Aqui eu não entendi uma parte da sua frase, Marcos, que é unir todas as partes, né? A gente tem que unir só os elementos de tal, tá bom? Não sei se eu entendi direito ou entendi errado, mas aqui a união tem que ser dentro de tal, ok? Não necessariamente das partes de R, né? Que nem todo subconjunto de R é um conjunto aberto, né? A gente viu isso. Beleza, Marcos? Tá certo, professor. Show de bola. Então, o que significa estar na união? Significa dizer que existe algum lambda zero que o A está lá dentro. Ok? Ora, mas aí a gente usa a hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese é
todos os subconjuntos a lambda são elementos de tal. Inclusive esse do lambda zero aqui. Tá? Então, como a lambda zero é um elemento de tal, portanto aberto, portanto é aberto, o que significa dizer que é aberto? Significa dizer que existe o que? Um intervalo vou chamar de quê? O que vocês querem? Porque já botei o A aqui, né? Vou chamar de alfa, beta, CD. Existe um intervalo contido em R, tal que, ó, tal que o intervalo tanto contém A quanto ele inteiramente está contido no lambda zero. Porque o A lambda zero, contido no lambda zero não, contido no A lambda zero, porque o A lambda zero é aberto. Tá bom? Isso daqui tudo é, pois, é por causa disso aqui, tá? Ó. Eu vou escrever de novo, tá? A definição. Pois A lambda zero é aberto. Essa repetição eu acho que é saudável. O A lambda zero, ele é um subconjunto aberto. Que ele está em tal. Tá? Ora, então acabou. Todos os pontos desse intervalozinho CD aqui, todos os pontos, incluindo A, já estava lá em A0, né? Aqui, ó, já estava em A0. Todos os pontos desse intervalo estão contidos em A0. Aí é fácil concluir, é fácil a conclusão, né? Que se todos os pontos CD estão em A0, é porque todos os pontos A pertencem a CD. Bom dia, Thay. Todos os pontos CD estão em A0. Então, o A está dentro de CD, CD está dentro de A0, significa dizer que CD está dentro da união, óbvio, né? Porque se todos esses caras aqui já estão dentro de um deles, o que vamos dizer dentro da união? Vai estar dentro da união. Todos os pontos estão em A lambda zero. Se você unir outras coisas, nem importa o que seja, vai estar lá dentro ainda. Tá? Então, o A, o que a gente provou, que existe um intervalo que está contido, perdão, aqui é contido, tá? Aqui não é pertence não, aqui é contido, que é subconjunto. Como já está o intervalo todo contido em A0, o intervalo todo vai estar na união, porque já está em A0. A lambda zero, perdão. Ok? Assim, já botei assim, né? O que mostra que a união lambda pertencente a um conjunto de índices. A lambda é um conjunto aberto. É aberto, tá? Isto é, a união pertence à família que a gente está tentando provar, que é a topologia. Isso prova a segunda propriedadezinha aqui. Essa segunda propriedade. E, por fim, a terceira é que a interseção finita de elementos
de tal ainda é um elemento de tal. Ainda é um elemento de tal. Tá? Ainda é um elemento de tal. Com A1, A2 até o AN pertencentes a tal. Tá? Essa é a terceira propriedade. Ora, de fato, isso ocorre. Né? Eu não vou escrever o que a gente tem que provar, porque você já sabe. Eu tenho que provar que, dado um ponto daqui, desse conjunto, existe um intervalo que tanto contém um ponto quanto está contido no conjunto todo. De fato, então a gente começa assim, seja A pertencente à interseção toda. E de 1 até N, você pegou N, 4, 2, N igual a 1, N igual a 5.000, qualquer valor de N por infinita interseção, faz essa interseção, tá? E pega um elemento que está contido, que pertença, né, a essa interseção. Então a gente tem aqui o A1, um subconjunto de R. Aí eu tenho o A2, o A tá aqui, tá? Aí eu tenho o A2, aí eu tenho o A3. Como o A está na interseção, então o A pertence a todos, né? Então eu não posso desenhar o A3 aqui, por exemplo, tá? Nesse diagramazinho meu. Porque o Azinho, esse elemento, tem que estar em todos. Não pode estar fora do A3. Então tem que desenhar o A3 assim. A3, A4 também contém A. Então A4, ok? Vou desenhar só 4. Então aqui dentro, ó, essa interseção, ele está falando que essa interseção aqui, não sei nem como faz assim, né? Essa interseção, esse verde aqui, acinzentado, não sei que cor é essa interseção aqui, toda ela ainda é um conjunto aberto. Ok? Ainda é aberto. É isso que está sendo dito, tá? A interseção inteira. É isso que a gente vai provar. Então, seja esse elemento A aí, considere esse elementozinho A, que é rascunho, tá? Bom, o que é A pertencer à interseção, pessoal? De novo, lá nas disciplinas básicas. A pertence à interseção por definição de interseção, tá? Quando A pertence a todos os conjuntos da interseção. Então, seja A pertencente à interseção. Temos A pertence a A1, A pertence a A2, 3 pontinhos, A pertence a N. Todos eles, ok? Todos eles. Tá? Todos eles. Ora, mas cada um, pessoal, é um conjunto aberto. Como cada conjunto A1, A2 até a N é aberto, é melhor até escrever assim, né? Pertence à topologia, ou seja,
cada conjunto é aberto, como cada conjunto é aberto, então o A1 é aberto, por exemplo. Existe um intervalo A1, eu vou chamar de A1, B1, tá? A1, B1. Vou botar existem logo. A2, B2. Três pontinhos, AN, BN. Vocês estão entendendo, pessoal? Estou aplicando a definição de aberto para cada conjunto grandão AI aí, tá? Estou aplicando a definição de aberto para cada um desses conjuntos. Então, para cada um deles tem esse intervalozinho aqui, esses intervalos. Ó. Esse aqui referente ao conjunto A1, esse aqui referente ao conjunto A2. Esse três pontinhos aqui, A3, A4, até chegar no último, referente a AN. Okay? É isso que eu estou fazendo. Isso tudo está aqui. Olha que legal. Definição de aberto. Vamos lá. Como A pertence a A1, esse primeiro aqui, ó. Como A pertence a A1, então, e A1 é aberto, o A vai estar tanto no intervalo A1B1 e o intervalo todo contido em A1. Ok? Vamos passar para o segundo. O A pertence a A2B2. Todo o intervalo A2B2 está em A2. Vou até escrever o terceiro aqui para vocês. A3B3 e todo intervalo A3B3 está em A3. Vou botar três pontinhos assim, tá? O A pertence ao intervalo AN-BN e todo intervalo AN-BN está contido em A. Eu não sei quem é o maior, quem é o menor, tá, pessoal? Eu não sei dizer. Eu só sei que isso aqui vale, ok? Isso tudo vale. Agora eu pergunto para vocês, analistas natos, qual é o intervalo que eu tomo que esteja com desses aqui, né? Ou construo um novo? Como é que eu construo um intervalo novo a partir desses que esteja contido em todos eles? Porque eu quero mostrar que a interseção é aberta, né? Qual é o intervalo? Eu vou desenhar 4 aqui, né? Como se fosse um rascunho. Tá? Ó, o A pertence a A1B1. Vou botar o A1B1 aqui. A1B1. Tá? Esse aqui é o A, tá bom? O A tá aqui. Só que ele pertence a A2B2 também. Então, ele vem aqui, ó. A2, eu não sei onde tá. Vou botar aqui, ó. A2B2. Só que ele pertence a A3B3 também. Então, vou colocar o A3B3. Só que o A3B3 eu vou colocar aqui, ó, maior, ó. A3 e o B3 menor. Estão entendendo? E vou desenhar mais um para vocês. Ó, pertence a A4B4. Outro intervalo. Olhe para esse rascunho que eu acabei de fazer aqui e me diga um intervalo que esteja em todos ao mesmo tempo. Que esteja tanto em A1, pode falar. A3B4. A3B4. Ó, o A3B4, você não pode garantir. Foi o Marcos que falou? Foi. Marcos, você não pode garantir, ó, esse cara aqui que você pegou, né? O maior, na verdade, né? Você não pode garantir que ele esteja, por exemplo, no A2 aqui. Por quê? Eu só sei que todos esses pontos aqui em vermelho, ó, até aqui no roxo, estão em A2. E tem pontos aqui fora, ó, que eu não sei dizer se estão em A2, entendeu? Você pegou o maior, na verdade, tenta pensar o As contrário agora. extremidades. É, pega o menor agora, para você ver. A4B3 diz a pole, exatamente, pole. Entendeu, Marcos? Ó, se eu pegar o menor,
ele vai estar contido em todos os outros. Por quê? Porque, olha, esse aqui é um intervalo, né? Ó, tá bom? Se em A1, por exemplo, que é o preto, o A1 tá aqui, ó o preto passando, ó, passa por esse e vem até aqui, ó. Então o azulzinho tá lá dentro, tá? O A2, por exemplo, esse grandão aqui, A2, pega o intervalo A2B2, ó, o A2B2 vem daqui, passa pelo azul e vai até o B2, tá vendo que é o roxo. Pega o A3B3, por exemplo. O A3B3 vem daqui de trás, ó, que foi o intervalo do mapa. Aí vem passando, A3B3. Passa pelo azul e vem até esse pontinho aqui. Tá tudo dentro do A3B3. Ou seja, todos os intervalos que você passar aqui, uma parte deles vai ser o azulzinho que eu acabei de desenhar. Vai ser esse azulzinho aqui de dentro. Ó. Vocês estão entendendo? Então, se a gente pegar esse carinha aqui, que é o maior dos As, deixa eu botar uma caneta melhor. Esse carinha aqui, ó, ele é o maior de todos os As. A1, A2, até a N. O maior, tá vendo? Ó? A1 não é o maior, A3 não é o maior, A2 não é o maior, A4 é o maior. Tá vendo? E você pegar esse outro aqui, que é o menor, o mínimo, entre B1, B2 até Bn, esse intervalozinho formado por esses dois números, que são números porque um conjunto finito sempre tem máximo, um conjunto finito sempre tem mínimo, um menor valor entre eles, você forma um intervalo, tá? Que contém o A, porque todos os outros contêm, e que esteja contido na interseção, que era o que a gente estava procurando, pessoal. Perceberam? Então, vou escrever isso, tá? Esse argumento aqui é um argumento geométrico, tá? Eu estou desenhando para vocês. Agora eu vou escrever em palavras o que o desenho está gritando para a gente. Então, sejam, eu vou chamar, ó, sejam. Quem é alfa? Alfa, por definição, máximo entre todos os elementos, os números A1 até a N. Todos. Pega o maior deles. Por exemplo, máximo entre 1 menos 2, 7, raiz de 2 e 35. Não precisa nem ter aqui o 35, tá? Pode estar no meio aqui. 35, raiz de 2, 0. Tá? O máximo. Opa, você pegou, 35. O alfa vai ser 35 nesse exemplo aqui. O importante é que sempre tem o máximo, tá? Sejam alfa esse máximo e beta o mínimo entre B1, B2 até Bn. Ok? Esse mínimo aí, pessoal. O menor deles. Então, o que a gente tem que provar? Que alfa-beta, o intervalo alfa-beta, né? Tá? O intervalo alfa-beta, ele contém o A, a gente tem que mostrar isso, tá? Isso aqui é só rascunho, ó. A gente tem que mostrar que o A pertence ao alfa-beta, e além disso, o alfa-beta está na interseção toda dos AIs. É isso que a gente tem que provar. Ok? Então, como é que a gente prova isso? Vou mostrar primeiro que o A pertence a alfa, beta. Tá? Com efeito, precisa fazer isso? Né? Vou escrever, já que a gente está. Daqui a pouco eu tenho que ir também. Vou deixar uns exercícios para vocês. O que é mostrar que está em alfa beta, pessoal? É mostrar que o A está ali no meio, ok? O A está ali no meio. Tá?
Eu estou pensando no seguinte, eu sei que não é possível isso, tá? É possível o alfa ser igual ao beta? É possível que... Não, né? Por que que o alfa não é igual ao beta? Com Senão não efeito, ia ter como fazer um intervalo, né? exatamente, seria um intervalo degenerado. Como é finito tudo aqui, você não tem coisas indo para A, né? Coisas finitas. Você pegou um cara antes de A e depois pegou um cara depois de A. Então, o alfa e beta, eles são distintos, tá? Com efeito, note que, vou botar em azul, note primeiramente que, vocês entenderam? Primeiramente que alfa é menor do que beta, pois você tem que todos os AI são menores do que A e todos os BIs são maiores do que A, porque todos os A estão aqui dentro, tá bom? Esses intervalos já são degenerados, não são intervalos degenerados, tá? Pois isso aqui ocorre, então você pega o maior valor deles, o maior valor deles, que é o alfa, vai continuar sendo menor do que A. E o menor valor dos BIs vai continuar sendo maior do que A. Então, alfa é menor do que beta, de fato, ok? Tá aqui, ó, alfa menor do que beta. Tá? Então, por que que o A pertence a isso? Exatamente por causa dessa desigualdade aqui. Logo, talvez nem precisasse desse primeiramente aqui, tá? Uma coisa já prova as duas logo, tá? Logo, o A pertence a alfa beta. Tá bom? Que era o que eu queria, e é um intervalo não degenerado. Tá? É um intervalo não degenerado. Exatamente por isso, né? Isso aqui é finito, pessoal. É A1 até A5, até A15, A50. Então, todos eles são menores do que A. Você pega o maior é um deles. Como todos são menores do que A, o maior também vai ser menor do que A. Esses BIs, a mesma coisa, tem 30, 40, 50. Você pega o menor deles. Todos são maiores do que A. Inclusive o menor, que é um deles. Vai ser maior do que A também. Tá? Então, alfa pertence a esse cara, esse intervalo alfa-beta aí. 2. Alfa-beta, ele está inteiramente contido na interseção. Do 1 até N. A gente vai provar isso, né? Com efeito, de fato, né? Para provar que está na interseção, tem que provar que está em todos, pessoal. Tem que provar que está em todos, ok? Então, temos que provar que... Vamos provar que está em todos. O que a gente tem? Bom, o alfa, ele é o maior de todos os elementos. Então, ele é sempre maior ou igual do que todos os AIs. Sempre é maior ou igual, por definição do alfa. Ele é menor do que A e é menor do que beta, que já é menor do que beta, a gente fez. Só que beta é o menor deles. Então, beta é o menor de todos os BIs. Então, ele é menor ou igual que todos os BIs. Ok? Ora, pessoal, isso implica que, olha aqui o intervalo alfa-beta. Alfa, beta. Tá vendo? Ele está no meio aqui de todos os AIs BIs, ó. O AI está aqui dentro. Opa, o AI está aqui, o BI está aqui. O alfa é um deles, ó. O alfa está aqui no meio. No máximo que acontece é o alfa ser um deles, né? Sei lá, ser o A10 e o B ser o B5.
Só que todos os elementos de alfa e beta estão dentro dos intervalos AI, BIs para todos os Is. Isso mostra que está na interseção. Isso aqui implica que alfa, beta, está contido no AI, BI. Ou seja, o que a gente queria mostrar, alfa, beta, está contido na interseção. Porque todos os AIBIs estão em AI, por definição de aberto que a gente tomou aqui em cima. Tá bom? Esses caras aqui, do 1 até N. Isso conclui a demonstração. A demonstração do lema. Ou seja, pessoal, tal é uma topologia. Tá? O vazio e o todo estão lá. A união arbitrária está lá, de elementos abertos. E a interseção finita de elementos abertos, de conjuntos abertos, também está lá. Tá? Aqui o A já pertence a isso. Né? Ou seja, é uma topologia. Eu poderia construir várias topologias em R. A gente deu exemplos disso. Né? Essa é a topologia bacana. Por quê? Porque você tem como generalizar a noção de convergência de sequência, falando agora de abertos, de conjuntos abertos, de vizinhança aberta. Sem falar em métrica, sem falar em módulo, sem falar... Então, eu consigo definir, inclusive, o que é uma função contínua, que vai coincidir com a definição do cálculo, só que agora com a linguagem de conjunto aberto, de topologia. Olha que bacana. Então, eu posso estender a noção de continuidade para espaços topológicos. Tá? Isso que é interessante da topologia. Okay? Então, esse é o lema que eu queria provar para vocês hoje, que é esse leminha aqui. Ou seja, a família de conjuntos abertos em R é uma topologia. A família de conjuntos abertos em R é uma topologia. Nessa topologia que nós vamos trabalhar e conhecer melhor, inclusive, o que é um conjunto fechado. Quais são os exemplos importantes de conjuntos abertos, além dos intervalos? Tá? Então, isso aqui é a topologia em R. Vou deixar um exercício para vocês de fixação, tá? Posso pedir em algum seminário desse aí da vida, que eu vou estar passando para vocês. Exercício para seminários, tá? Eu não sei vocês, mas na minha época de graduação, eu adorava fazer esses exercícios de análise, de topologia, sabe? Até hoje, até o doutorado, que eu tive topologia geral, nossa, eu fazia quase todos os exercícios do capítulo que o professor passava, sabe? Gostava muito de ficar pensando. O exercício é o seguinte: um exercício só, seja F, vamos ver se vocês vão recordar do cálculo 1, tá? De R em R, uma função contínua. O que é função contínua? Que é contínua em todos os pontos do domínio. O que é uma função contínua em um ponto? x0 é que à medida que o ponto x se aproxima de x0, f de x se aproxima do f de x0. Aquele limite existe.
Isso que eu falei agora, traduzido em linguagem de épsilons e deltas, o que significa? Para todo épsilon existe um delta tal que assim, assim, assado. Vocês vão relembrar esses conceitos e definições. Vai fazer bem para vocês. Então, seja f uma função contínua. Mostre que o conjunto A igual a todos os pontos pertencente aos reais, tais que f desses pontos é maior do que zero, por exemplo. Vou botar até subconjunto aqui, tá? Subconjunto A de R, tá? Tá em R, né? Tá aqui dentro de R. É aberto. Ok? O que é mostrar que está aberto? Vamos pegar um ponto lá dentro do conjunto, assim, assim, assado. Tem que mostrar que tem intervalo, que está lá dentro. Bom, vocês vão usar epsilon, vão usar delta. Tá? Vou até piorar um pouquinho, pessoal. No lugar do maior, vou colocar diferente. Dica. O que é um ponto? O que significa dizer que um f de x é diferente de zero? Ele não é zero, tá? Mas ser diferente de zero, você pode escrever o A como uma união de dois conjuntos, maior do que zero e menor do que zero. Ok? E aí é provar que tanto o maior do que zero quanto o menor do que zero são abertos. Como A é a união de dois, a gente provou que é topologia. Então, união de dois quaisquer, na verdade, união qualquer, é ainda um aberto. Já provamos isso. É uma topologia. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Façam esse exercício, me mandem no WhatsApp, sabe? Mandem para mim escrito. Kevin, que gosta de digitar. Vale muito a pena vocês pensarem nele, viu? Como é que a gente pensa em um exercício como esse? Dica de professor pro resto da vida de matemático de vocês, ó. Todas as vezes vocês precisam colocar as definições bem explícitas para o cérebro de vocês até mesmo conseguirem pensar no que fazer depois. Então, primeiro separe isso aqui, escreva num canto o que é isso, entendeu? O que é mesmo? É o limite quando x tende a para todo ponto A de f de x é f de A. Não disse muita coisa aqui, entendeu? O que é isso agora? Não sei, tem que escrever para todo epsilon. Vai lá no livro do James Stewart. Existe delta, tal que maior que zero, tal que x menos a menor que delta implica f de x. Vou deixar vocês fazerem isso, tá? Pronto, agora tá aqui, bacana. O que significa esse módulo? Como é que eu tiro ele? Sim, eu coloco f de x menos f de a menor que epsilon e maior que menos epsilon. Não serviu para nada, apaga. É assim que faz, entendeu? É dessa forma que a gente faz, tá? Bom, como vocês não têm dúvidas, mas podem me escrever a qualquer momento, ok? Vai ser um prazer conversar e tirar a dúvida de vocês. Quem não conseguir, a gente pode fazer na próxima aula também, como exercício. Fechou? Então, pessoal, vou cancelar aqui a gravação e vou correr agora. Eu estou aqui em Brasília, a pesquisa, né? A convite.